Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, 4 de maio de 2021, terça-feira, nós temos nossa aula de Geografia e nós iremos estudar sobre o trabalho no campo e na cidade. Mas, primeiramente, nós iremos ver somente sobre o trabalho no campo. Nas aulas passadas de Geografia, nós estudamos, o início de como as cidades foram formadas, como que era o trabalho, como que era viver no campo e na cidade, o que foi evoluindo, né? E que tanto a cidade já se faz, algumas características da cidade já se fazia presente no campo, assim também o campo já se fazia algumas características na cidade. E hoje nós iremos falar sobre o trabalho no campo. Então, vamos observar a história que tem no livro de vocês, da página 2, né? Que lá tem primeiro um homem trabalhando no campo, certamente para ali plantar alguma coisa, cultivar algum alimento. Em seguida, ele está trabalhando com uma enxada, né? Em seguida, ele rega e depois nós já podemos observar o quê? Ele colhendo milho. Na outra imagem, nós percebemos o quê? Que ele está vendendo este milho para um senhor. Este homem, ele vai levar esse milho certamente para a cidade, né, para algum lugar. Podemos perceber que no carro desse homem já tem outros tipos de alimento, né, tomate, bananas, batata. E esse carro, ele vai em direção ao quê? À cidade. Chegando na cidade, ele vende para os comércios, né, onde se vende verdura. E lá as pessoas organizam tudo e vai diferentes tipos de pessoas, né? As pessoas vão até lá o mercado para comprar as verduras, os alimentos. Já tem a presença da mulher cozinhando este alimento e servindo à mesa para o filho. E ela diz assim, trabalhão, né? Mas é agora que vem o mais difícil. Fazer o Dudu comer. Então, o Dudu não gostava desses alimentos. Então, a diferença da cidade e do campo é que as principais diferenças são o trabalho com a terra e o cultivo dos alimentos, né, que ocorre no campo, enquanto na cidade há o comércio para a venda desses produtos, né. Então, no campo há toda aquela preparação do solo, de regar, de cuidar, para que haja a produção deste alimento e na cidade há o comércio para poder vender este produto. No campo, as principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, o comércio, a indústria e a preparação de serviços são as atividades econômicas mais importantes. Então, aqui nós podemos ver as diferenças, né, do campo e da cidade, como em cada uma delas fazem para poder gerar economia, né? E as atividades econômicas que diz aí é qualquer atividade organizada com o objetivo de fornecer produtos, bens ou serviços que atendem às necessidades das pessoas e geram lucro. Agora nós iremos trabalhar um pouco sobre o trabalho no campo. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. A agricultura, ela evoluiu ao longo da história graças às novas tecnologias e conhecimentos. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. O arado, por exemplo, é um instrumento rústico feito de madeira ou ferro movido a tração animal. No caso, aí está utilizando o quê, né? 2 vacas ou 2 bois, um objeto feito de ferro ou de madeira e com o auxílio de uma pessoa para estar fazendo esse serviço. A sua finalidade é criar sulcos no solo onde são plantadas as sementes. Ainda hoje o arado é utilizado em pequenas propriedades, mas essa é uma cena cada vez mais rara. Então esses métodos de arar a terra, né, está cada vez mais raros. Por quê? Porque com as novas tecnologias, novos tratores, né, novas máquinas são criadas, né, e já fazem esse serviço mais duro, mais ríspido.
novas técnicas contribuíram para diversas etapas da agricultura. Atualmente, para preparar a terra, plantar e colher há alternativas tecnológicas, como a rotação, a irrigação e a fertilização do solo por meio de máquinas. Muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, porém, nas grandes propriedades agrícolas, os tratores de inovação tecnológicos são responsáveis por essa grande parte no trabalho. Então, crianças, como nós estudamos alguns dias atrás, nas pequenas propriedades, né, por exemplo, nas chácaras, são pequenas produções, então ainda tem esses trabalhos, né, manuais, como a utilização de foice, de enxada, desses equipamentos que se utilizavam antigamente. Mas para grandes produções, né, para exportar alimentos, são utilizadas grandes máquinas que já auxiliam na evolução desse trabalho, né? Então, aí nós temos o quê? O corte manual da cana-de-açúcar em Piracicaba, em São Paulo, de 2014. E mais embaixo, máquinas utilizadas na colheita de cana-de-açúcar em Valparaíso, São Paulo, 2014. Então, esse trabalho com as máquinas irá agilizar mais, né, esse trabalho que seria feito manual. A pecuária é uma atividade econômica voltada à criação e reprodução de animais, os quais são destinados à produção de alimentos e matérias-primas. Também na pecuária já tem, por exemplo, tem essa imagem aí da pessoa ordenhando a vaca, né? Conhecido mais tirando o leite. Então, já tem os equipamentos que só coloca as maquininhas ali nas tetas da vaca e o leite já sai de forma mais rápida, né? E de forma mais evoluída. Assim como na agricultura e pecuária, aprimorou suas técnicas aplicando ciência e tecnologia no manejo de animais e na produção de seus derivados. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, já tem aí os equipamentos que ordenham as vacas. E tem a criação de ovinos, né? E mais abaixo tem as roupas confeccionadas artesanalmente, né? Que já vem dessa produção aí desses ovinos, né? No Brasil, a pecuária concentra-se na criação de bois, ovelhas e cabras. No entanto, na ilha de Marajó, no Pará, os búfalos se destacam na paisagem e representam uma importante atividade econômica para os moradores. De acordo com o censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, o estado do Pará concentra o maior volume de criadores de búfalos. Os rebanhos fornecem trabalho para os pecuaristas e também garantem as atividades de artesanato na região. Aí nós temos a criação de búfalos na ilha de Marajó, no Pará, em 2015, né? E o processamento do couro de búfalo em Soroé, Pará, de 2018. O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza recursos vegetais, minerais ou animais. Veja os exemplos no quadro a seguir. Então, aí nós temos o extrativismo do vegetal, né? É a extração de elementos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras, frutos, cascas de tronco, entre outros. Exemplos: castanha do Pará, látex da seringueira e açaí e muitos outros, né? É utilizado na nossa alimentação, fabricação de remédios, né? E o extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais, tais como ouro, diamante, granito, água mineral, petróleo, prata, entre tantos outros. E o extrativismo animal, pesca e caça de animais, frequentemente a atividade de caça ocorre de forma ilegal, como no caso de jacarés, onças, macacos e pássaros. Os avanços técnicos também contribuem para o aumento da produtividade nas atividades extrativistas. Mesmo assim, algumas comunidades tradicionais continuam seus trabalhos valorizando aspectos culturais e ambientais. No Nordeste brasileiro, por exemplo, parte das trabalhadoras rurais vivem em função do extrativismo do coco-babaçu, uma das mais importantes palmeiras do Brasil. Quebrando coco, tirando azeite, né, leite. Então, nós também vivenciamos isso. Tem muitos pés de coco, né, na nossa região. Algumas agroindústrias instalam-se no campo para ficarem próximas às áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que lhes sejam necessárias.
Essas indústrias transformam as matérias-primas em diferentes produtos. Há, por exemplo, usinas que transformam cana-de-açúcar em álcool ou açúcar, frigoríficos que processam as carnes e produzem linguiças ou presuntos, e indústrias de laticínios que utilizam leite para produzir derivados como manteiga, queijo e iogurtes. Há também as agroindústrias familiares que produzem desde sucos e geleias com as frutas dos pomares até queijos, requeijão, manteiga e outros derivados dos laticínios. Então, todo alimento que nós temos sobre a nossa mesa, né? Todo alimento que a gente vê no mercado, no comércio, ele vem do campo, é produzido no campo, né? Ali no solo. E para produzir grande quantidade de alimentos, né? Que hoje o país, o mundo, ele necessita de grande quantidade de alimento pela grande quantidade de pessoas que tem, graças a estudos, a criação de novas tecnologias, avanços tecnológicos, né? Já tem mais a facilidade dessa produção de alimentos. É utilizado, sim, ainda algumas técnicas, né, de trabalho manual, como eu disse anteriormente, mas em grandes produções já são utilizadas a tecnologia. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Durante a nossa aula, nós iremos tirar dúvidas, iremos aprofundar. Vocês podem expor as suas opiniões, tá bom? Seus conhecimentos. Muito obrigado e até mais tarde.